Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Bem-vindos ao Esferas da Vida, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje é dia de conversarmos sobre o quarto livro da codificação do Espiritismo, O Céu e o Inferno. Fique aí com a gente que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Estamos ao vivo pela TV Cultura Paulista, também pelo Facebook da TV Cultura Paulista. E não se esqueçam de mandar pra gente da onde você está aí no Facebook. E agora mais uma novidade. A gente quer suas perguntas também pelo Facebook, não somente pelo WhatsApp, mas você que também está com o WhatsApp na mão, mande as suas questões para o 98106-2150, 16 o DDD, 98106-2150. Então fale com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, que estaremos aqui prontos para respondê-los aí, quem está em casa. E recebemos aqui no nosso estúdio o nosso convidado do dia, Orson Peter Carrara, palestrante, escritor, presidente do Instituto Caibar-Schutel. Orson, seja muito bem-vindo aqui no Esferas da Vida. Obrigado, é uma grande honra, uma satisfação poder participar desse momento de divulgação espírita. É uma honra pra gente também, e pra mim principalmente, porque a gente tem uma ligação com Matão, né, Orson? Pois é, resido em Matão, você também tem uma ligação muito forte com a cidade onde elaborou o Caibar-Schutel, é uma honra para nós. Isso mesmo. Um expoente da divulgação. Isso mesmo. E o nosso querido Arthur, que está com a gente todo mês de outubro, Arthur Valadares, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês para batermos um papo sobre doutrina espírita. E a alegria é toda nossa também, mais uma vez. E hoje o tema está espetacular. A pauta eu falei para o Arthur até, tá bombástico um pouco a nossa pauta de hoje. Falaremos sobre o Espiritismo acredita entre céu e inferno, conversaremos sobre juízo final, sobre anjos e demônios, sobre a morte, sobre o suicídio. Então a gente tem muito tema bacana que eu tenho certeza que quem está em casa vai gostar e vai tirar todas as dúvidas, porque a gente tem muito medo, né, desse momento do encontro, do que acontece após a morte. Enfim, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre o céu, esse nome poético dado à região, né, dado para quem realmente é o lugar dos eleitos. Existe esse lugar dos eleitos, Orson? Pois é, o céu é uma palavra que designa esse ambiente que nós estamos, de verificar, olhar para cima e ver a abóbada azulada, repleta de estrelas à noite. Agora, o céu verdadeiramente, nesse sentido que estamos analisando à luz da doutrina espírita, refere-se ao que vai acontecer depois da morte. Vamos para o céu, mas um céu de ociosidade? Não, não existe o céu de ociosidade. O céu é um estado consciencial e significa paz de consciência. Este é o verdadeiro céu ensinado pelo Espiritismo. Então nós não vamos morrer e ficar no céu com os anjos tocando harpas e olhando para não sei para o que exatamente, mas muitas pessoas acreditam que, nossa, essa pessoa vai direto para o céu e vai ficar lá do lado de Deus, do lado do trono. Normalmente, quando uma pessoa se comporta muito bem, uma pessoa boa, então fala, você vai direto para o céu, né? Mas que céu é esse? Um céu de ociosidade para tocar harpa? É uma ideia infantil, porque na verdade a gente é enjoado de tocar harpa se por acaso nos fosse dado uma harpa. Você toca harpa um dia, 2 dias, no terceiro dia não tem coisa melhor para fazer, não? O céu é muito ativo no sentido da consciência interior que nos convoca ao trabalho para o bem. Este é o céu. Sentir-se bem com a própria consciência. E no plano espiritual, no estado logo em seguida, após a morte do corpo, vamos nos encontrar conforme o nosso estado consciencial. Alguém que está com remorsos, arrependido, alguém que está angustiado, não vai estar no céu. Para estar no céu da consciência, é preciso estar com a consciência em paz. Senão a pessoa vai entrar naquele estado de perturbação. Daí a importância de preservarmos o nosso dia, a nossa vida, com ideais enobrecidos, com o trabalho no bem, para sentir-se no céu, porque a vida continua. Ninguém morre, somos imortais, morre o corpo. Esse é um produto perecível, tem um certo tempo de validade. Nós não somos o corpo, nós estamos no corpo.
É isso mesmo, Arthur. E o inferno? Bem, como o Orson já adiantou para a gente, né, o Espiritismo vem renovar a nossa compreensão acerca dessas palavras, desses conceitos, mostrando-nos que céu e inferno, muito mais do que locais específicos destinados ou ao gozo celestial ou ao sofrimento, são estados de consciência, muito mais do que locais, né? Estados de consciência construídos pelo Espírito ao longo da sua jornada terrestre e que, quando ele passa ou faz a transição, retornando ao mundo espiritual, ele vai ser colocado frente a frente com esse estado de consciência, né, de maneira mais patente. Então, como o Orson também já frisou, o céu que ele construiu aqui é o que ele haverá de encontrar lá, assim também como o inferno. O inferno é entendido como esse estado de culpa, esse estado de uma consciência arrependida, de uma consciência amargurada, enfim, oriunda aí das escolhas que ele fez. Claro que a gente vai ver também, à luz da doutrina espírita, que existirão regiões do mundo espiritual em que esses espíritos, de acordo com o seu estado consciencial, vão se dirigir, se afinizando com espíritos mais ou menos no mesmo estado consciencial ou estágio de vibração. Então teremos muitas esferas da vida, cada uma vinculada, né, à consciência do espírito, que ali como que projeta ou enxerga, cria ao seu redor o que ele traz dentro de si mesmo, o céu ou o inferno que soube construir. Portanto, o Espiritismo vem desmistificar essa crença no céu e no inferno. Nada dessas definições eternas, né? O céu como um eterno local de beatitude, de gozo, e o inferno como um eterno local de sofrimento. Pelo contrário, o Espiritismo vai nos mostrar que são estados conscienciais, mas todos passíveis de renovação, de modificação. Até mesmo essa experiência do céu, ou seja, uma experiência feliz do mundo espiritual, pode ser cada vez mais aprofundada. Lá teremos também trabalho, teremos atividade, teremos crescimento, e aqueles que estão no inferno consciencial terão oportunidades de se renovarem, de saírem desse estado, de construírem, de crescerem e também de alcançarem esse céu interior. E o purgatório? O purgatório é um estado temporário, conforme a definição da igreja, seria um estado temporário para a permanência e libertação desses estados infelizes. Essa ideia ela está mais coerente com a realidade, porque Deus seria muito limitado, seria muito vulgar se criasse os próprios filhos para um sofrimento eterno diante de um único equívoco. Então a criação do inferno ela é incoerente com a grandeza e a bondade de Deus. Assim também a ideia do céu de ociosidade também é incoerente com a grandeza da vida. Agora o purgatório, conforme a ideia da igreja, seria um estado temporário que daria uma nova chance. Isso está mais coerente com o que aprendemos com o Espiritismo. Porque as consciências culpadas, arrependidas, com remorso, estagiam no mundo espiritual agrupadas com outras criaturas também com a consciência de culpa, também com arrependimentos, com remorsos, etc. E criam regiões, ficam situadas em regiões de sofrimento e, poderíamos acrescentar, entre aspas, de purgação. Quer dizer, um momento de reflexão para recuperarem novamente o estado de serenidade. Porque ninguém está condenado ao sofrimento eterno. Não existe o sofrimento eterno. É injusto pensar em sofrimento eterno. Não há como entender uma bondade de Deus com o sofrimento eterno por causa de um equívoco, ou mesmo que sejam vários equívocos. Deus, na sua grandeza e bondade, deixou abertas imensas possibilidades de recuperação. Então, uma vez errado, cometido um erro, gerando aflição, gerando culpa, gerando arrependimento e remorso, Deus abre contínuas oportunidades para que a pessoa se redima, para que ela se recupere novamente. Que seria a bênção da reencarnação? Através da reencarnação ou da libertação consciencial. A reencarnação propicia isso, mas mesmo no plano espiritual, a criatura já tem oportunidade de ir refazendo-se intelectualmente, mentalmente, emocionalmente, para reencarnar com mais tranquilidade, planejar, inclusive, conversar com seus mentores, para planejar uma reencarnação de recuperação. Então, esse estágio no mundo espiritual, normalmente, os espíritas costumam falar de umbral, né? Fala de umbral, vai ficar no umbral. São estágios temporários que despertam a reflexão para um novo caminho. E vale frisar que no próprio livro Céu e Inferno também, aproveitando esse gancho que o Orson deu, né? Nesse processo de reajuste, de purgar aí os desequilíbrios por nós criados através das atitudes, dos sentimentos equivocados, dos pensamentos fixos,
Kardec vai dizer que também, na visão do Espiritismo, o que seria mais próximo do purgatório seria a própria Terra. A própria Terra em si seria mais ou menos essa ideia do local, da oportunidade que nós temos de purgar aos poucos as nossas imperfeições. Esses sentimentos em desalinho, esses pensamentos desequilibrados que nos fazem sofrer. Então, tanto no mundo espiritual nós temos esse amparo dos benfeitores, essas oportunidades renovadas, como que voltando para cá em novas encarnações, através da bênção da reencarnação, o espírito vai gradativamente se purgando, se libertando dessas fontes de infelicidade, de angústia, que ele vai construindo ao longo da jornada evolutiva. E vai entrando naquilo que é o processo que nós conhecemos como o processo de purificação espiritual, né? Kardec, no Céu e Inferno, vai associar esse céu, ou a felicidade dos espíritos mais nobres, mais elevados, justamente a esse processo de purificação espiritual. Quando o espírito se liberta das suas paixões, das emoções em desequilíbrio e tudo mais, ele vai desenvolvendo uma felicidade mais profunda, que é inerente a ele mesmo. Portanto, onde quer que ele esteja, essa felicidade, esse céu, estará contigo. Então, a própria Terra em si, ainda mais por ser um planeta, dentre os planetas mais próximo da base do que dos planetas mais adiantados na evolução, um mundo de expiação e provas, é como que um purgatório, entre aspas, uma escola que nos permite aos poucos ir corrigindo essas fontes de infelicidade em nós. E o Espiritismo acredita em juízo final? Veja, não há um momento de julgamento final definitivo. Nós estamos a todo momento avaliando a nossa própria reflexão, avaliando a nós mesmos, a postura que temos com a vida. Diariamente somos convidados a isso. Ao deitar-se, por exemplo, se fazer um exame de consciência, nós somos convidados a fazer uma autoavaliação do comportamento. Mas quando acaba uma encarnação com a morte, nós somos colocados frente a frente com a própria consciência, o que também significa uma autoavaliação, ou poderia se chamar de um juízo final. Na verdade, não há um juízo final porque nada acaba, nós continuaremos a progredir. Esse novo ciclo de progresso que se abre continuamente vai propiciar ao espírito novas experiências, onde ele vai cair, onde ele vai acertar, ele vai se equivocar e novamente vai fazer novos exames até alcançar maturidade, mas não no sentido de um juízo final, de que morreu, agora vamos ser julgados, vamos separar, esse vai para a esquerda, esse vai para a direita, esse vai para o céu. Uma fila do bom e do mal. Pois é, esse vai para o céu e vai para o inferno. Isso não existe, isso é criação da mentalidade humana para tentar explicar esse instinto natural que todos trazemos de que a vida continua. Mas como não se tinha e não se entendia o que é a reencarnação, achava-se que uma vida só deveria decidir o futuro da criatura. Mas não há uma existência só, são várias existências de uma única vida. Neste caminhar das várias existências, nós vamos aprendendo, vamos avaliando, vamos nos analisando e principalmente fazendo escolhas novas para amadurecer. Os grandes desafios da existência têm esse objetivo, nos fazer amadurecer na experiência, aprimorar-se intelecto, moralmente. Esta é a grande chave, o grande detalhe da reencarnação, que às vezes não é aceita, não é compreendida, mas ela significa bondade do Criador para com os seus filhos. Porque se você não conseguiu realizar uma tarefa determinada, você se equivocou, tropeçou, caiu, bateu a cara, abre-se uma nova oportunidade para você recomeçar, com uma bênção, a bênção do esquecimento. Porque se lembrássemos, não suportaríamos. Então o esquecimento nos faz começar como se fosse do zero. Mas a todo instante, ao final de uma experiência, nós estamos nos autoavaliando para alcançar aquilo que o Arthur acabou de dizer, escolher com acerto, andar acertando para progredir. É interessante uma palavra que o Orson usou, que é muito importante aqui nesse contexto, a palavra ciclo, né? Como ele disse, o juiz é sempre a nossa consciência, essa análise é feita ao final de cada ciclo, por exemplo, de um dia, ao final do ciclo de uma encarnação, enfim. São momentos em que a gente afere o quanto a gente pôde aprender, o quanto a gente pôde realmente avançar naquele ciclo, seja de um dia, seja de um tempo qualquer ou de uma encarnação como um todo. E assim como isso vale para os indivíduos, em termos coletivos também isso vale. Os planetas são marcados por momentos, né? Então, o nosso planeta, por exemplo, está chegando no final de um desses ciclos, deixando de ser um mundo de expiação e provas, a fim de se preparar para entrar em uma nova etapa. Então há uma certa aferição dos espíritos que aqui estão, aqueles que
desejarão continuar no mundo porque já comprometidos com a sua transformação, com o caminho do bem, aqueles que serão relocados para outros mundos, sempre amparados pela misericórdia divina, pelo amor divino, para que lá possam aprender lições que aqui não poderiam mais. Então há esses momentos também em termos coletivos de aferição de valores para que o mundo como um todo, as coletividades que aqui habitam, possam passar a uma nova fase de aprendizado, mais ou menos como uma escola, você tem as diversas etapas. Constante. Inclusive, Arthur e Priscila, vale a pena lembrar que o livro Céu e Inferno, que foi lançado em 1865, tem um documento preciosíssimo que nós queremos muito recomendar aos telespectadores. Claro. Está lá no índice, se procurar lá, Código Penal da Vida Futura. É um documento preciosíssimo, elaborado pelo codificador com base nas manifestações, nos depoimentos trazidos pelos Espíritos, nas mais diversas situações. E esse Código Penal da Vida Futura... Existe, então, um Código Penal da próxima vida? Elaborado com base nas revelações dos Espíritos. Eles descreveram as suas situações de felicidade, de remorso, de rebeldia, descreveram as situações que viveram e as consequências. Olha. Então isso permitiu ao codificador elaborar um Código Penal da Vida Futura. Que vida futura é essa? Pode ser a vida espiritual, onde vamos encontrar essa situação de estados conscienciais, de céu, de inferno, purgatorial, como foi dito aqui, ou a vida futura da próxima existência na reencarnação futura. Isso vai permitir elaborar um planejamento futuro. Código que nós temos no mundo, o Código Penal, que imputa penalidades ao desrespeito à lei. E existe o Código Penal da Vida Futura da consciência, em virtude do nosso comportamento. É isso mesmo. Você aí de casa, eu tenho certeza que você está gostando desse super bate-papo. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 981062150. A gente vai para o nosso Momento Chico Xavier agora e eu tenho certeza que vocês vão gostar, que o Momento Chico Xavier de hoje é especial. A gente fez uma entrevista com o jornalista investigativo Saulo Gomes na Feira do Livro Espírita aqui da cidade de Araraquara. Hoje é dia de lançamento do livro Nosso Chico, junto ao nosso Saulo Gomes, que está aqui do meu lado. É um prazer tê-lo aqui no Esferas da Vida, seu Saulo. Eu que agradeço muito e, mais uma vez, aqui a generosidade da Priscila, dos meus companheiros, do seu programa, e dizer que o Nosso Chico, em verdade, foi, depois de 50 anos, eu consegui retribuir um tratamento carinhoso que Chico dispensava a mim. Sempre que o Chico se referia a mim, em relação a qualquer pessoa, às vezes colegas procuravam o Chico, viu, Priscila? Ele dizia assim, procura lá o nosso Saulo, que ele é um amigo tão querido, ele vai te orientar. Chico Xavier ficou muito tempo longe da imprensa. Ao que o senhor considera essa aproximação com o senhor? Eu creio que foi uma determinação da própria espiritualidade. Porque depois de tudo que o Chico viveu, um desencanto de uma reportagem na revista O Cruzeiro de 1944, que é a abertura do livro do Nosso Chico, eu estou reproduzindo a íntegra dessa entrevista, muito comentada pelos espíritas, mas praticamente ninguém conhecia ou conhece o teor da entrevista. Eu estou publicando na íntegra, autorizado pelos diários associados, a reportagem 44. Como o Chico ficou muito triste, muito decepcionado com o tratamento, o texto desairoso, algumas fotografias desagradáveis. Enfim, a tristeza do Chico e o desencanto foi muito grande com essa experiência com a dupla da Vinassi Gemanzon, que era a maior dupla de repórteres do Brasil na revista O Cruzeiro. E durante 24 anos, ou seja, de 1944 a 68, o Chico centenas de vezes se negou a atender pedidos de diretores de rádio, de televisão, de jornal, se negava a dar entrevista. Finalmente, em 68, depois de um trabalho de paciência como repórter investigativo, com a minha experiência, através de diretores do Hospital do Instituto Américo Baal, que é uma grande obra no mundo da psiquiatria, realizada pelos espíritas, na cidade de Itapira, próximo de Campinas. Depois de um trabalho muito bem articulado de minha parte, junto a esses diretores que eram espíritas ligados a Chico Xavier, eu consegui conversar com o Chico. Depois de algumas horas, ele me surpreendeu.
de uma forma muito curiosa. Ele parou, olhou sério para mim, segurou a minha mão e disse assim: você é quem eu pensava. Vá buscar os seus coleguinhas e vamos fazer a entrevista que você quer. Isso, Priscila, foi no dia 2 de maio de 1968. A partir daí, selou-se uma amizade muito grande, nós nos tornamos amigos e até confidentes. Isso durou mais de 30 anos. Parte disso eu estou revelando no livro O Nosso Chico, aqui lançado aqui no Shopping Jaraguá. O senhor conseguiu levar Chico Xavier para a TV Tupi no programa Pinga Fogo 2 vezes. O que o senhor pode falar para a gente sobre isso? Olha, eu falo para você com alegria e a satisfação de ser entendido por um profissional como você. Primeiro, a sensação do dever cumprido, né? Chico delegou a mim, sem dúvida nenhuma, a responsabilidade única de ser o divulgador do Espiritismo através da seriedade do seu trabalho. Acho que isso é muito importante e, modéstia à parte, 50 anos depois, com tudo que nós realizamos, com os DVDs, com o DVD Pinga Fogo, Mãe de Chico Xavier, agora Nosso Chico, o DVD de Pinga Fogo, a primeira entrevista de 68, e depois ver Daniel Filho levar a história nossa do Pinga Fogo para o cinema em Chico Xavier, o filme, onde Paulo Goulart, espírita, e meu amigo, faz o papel de Saulo naquele programa, né? Naquele filme. Depois de ver tudo isso acontecer, realmente eu estou muito feliz. Eu fui escolhido para ser o divulgador do Espiritismo através do trabalho de Chico Xavier. Qual foi o maior aprendizado que o senhor teve tendo essa amizade com Chico Xavier? A humildade, acima de tudo. A humildade era uma das coisas mais importantes de Chico Xavier. Ninguém mais poderoso e mais sábio que Chico Xavier. Entretanto, ele tinha aquele tipo de vida que viveu, nos mostrava o que ele era e a simplicidade, mas a humildade era a sua característica principal. Eu pedi licença a ele para herdar um pouquinho dessa humildade. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine. Né? Por quê? Isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em avião, quase derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Se você está procurando uma boa desculpa para vir ao Tijuca, achou. É o melhor almoço da cidade. Ué, quer outra? A Happy Hour mais carioca de Araraquara é no Tijuca. E a música de sexta e sábado à noite não é uma boa desculpa? Mas tem ainda de reunir os amigos no fim da tarde, comemorar seja lá o que for, fechar um negócio, né? E tem o bolinho de bacalhau, o chopp em dobro. Quer saber? Desculpa é o que não falta para vir ao Tijuca. Tijuca, o point carioca de Araraquara de dia e de noite. Para quem já está em tratamento, alguns recursos são fundamentais e a gente percebe de fato que o apoio da família é o que mais ajuda, é aquilo que faz com que a mulher realmente se sinta amparada e acreditando que ela não está enfrentando tudo isso sozinha, ela tem uma perspectiva de cura muito maior. Graças a Deus eu tive o apoio do meu marido, ele conversou muito comigo, me ajudou muito, mesmo assim eu fiquei muito nervosa, chorei muito no dia que eu recebi o diagnóstico. No outro dia eu acordei com outro pensamento, já consegui acordar. O apoio do parceiro, dos filhos, é fundamental nesse momento. É importante também que ela busque grupos de apoio que oferecem pacientes que já tiveram, passaram pelo tratamento e hoje estão bem. Também é um recurso muito importante nesse momento. Apoio Social TV Cultura Paulista.
Palácio Pneus, alinhamento, balanceamento, freios, pneus, suspensão e muito mais. Revendedor autorizado Bridgestone, profissionais qualificados e prontos para atender você. Venha fazer a revisão do seu carro no Palácio Pneus. Palácio Pneus, superando suas expectativas. De volta ao Esferas da Vida, a gente recebe hoje Arthur Valadares, Orson Peter Carrara. E eu queria, antes de voltar a conversar com os nossos convidados, falar um pouquinho de Caibar Schutel, que também é um nome muito respeitado no meio espírita e teve uma belíssima história bem pertinho aqui da gente, né, em Matão. Fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza. No mesmo ano, em 1905, fundou o jornal O Clarim, né? O jornal O Clarim, que até hoje está sendo divulgado de forma ininterrupta, ecoando aí os ensinamentos espíritas para todos aqueles que desejam aprender e ouvir. Fundou também a Revista Internacional de Espiritismo, a RIE, né? Que também tem muita importância, grande importância, divulgando matérias e assuntos relevantes no meio espírita. Se você tiver algum interesse, entre no site www.oclarim.com.br. O telefone da Televendas é 16 3382 1066 e eles também têm o WhatsApp, que é 16 9927 08575, oclarim.com.br. E a gente está aqui com o Orson, né, no estúdio. Pode falar mais um pouquinho da editora O Clarim, né, ou não, Orson? Pois é, claro, com muito prazer, com muita honra. Caibar Schutel, considerado bandeirante do espiritismo, tem uma história muito bonita, muito conhecida. Como você disse, fundou o jornal, fundou a revista, autor de mais de uma dezena de livros e inspirador de muitas iniciativas. Ele influenciou toda uma geração de espíritas no seu tempo e até hoje com repercussões, né? Lá em Matão nós temos o Instituto Caibar Schutel, que você citou no começo, que realiza o encontro anual Caibar Schutel. Esse ano ocorreu a 8ª edição, coincidente com os 150 anos de nascimento de Caibar Schutel, que nasceu em 1868. E esta inspiração, o trabalho, o legado de Caibar Schutel, inspirou a realização desse evento que vem vindo acontecendo há 8 anos, cujo objetivo é homenagear esse grande nome da divulgação espírita. Com certeza, com certeza. E a gente tem muitas perguntas aqui, nós estamos escolhendo. Eu queria mandar um abração para o Leandro de Araxá, Minas Gerais, o Teodoro de Matão. Tem uma pergunta da semana passada que eu não posso deixar de fazer, que é uma pergunta importante, é uma dúvida do Danilo de Araraquara. Como é um culto espírita? Tem orações, tem leituras, é padronizado como na Igreja Católica? O Espiritismo não tem um culto padronizado, nós não temos ritos, nós não temos paramentos, templos, nem hierarquia sacerdotal. Mas é claro que nós temos, assim, práticas recomendáveis, práticas que são comuns numa casa espírita. Por exemplo, a prática das palestras públicas, a prática dos grupos de estudo, do Evangelho, das obras básicas, outras obras, né, de Emmanuel, André Luiz e tantas outras. Temos sim a prece, a oração, mas nenhuma oração com uma fórmula específica, é sempre uma oração que vem do coração, aquela oração espontânea, do sentimento, enfim. Mais ou menos é essa a dinâmica do Centro Espírita, né? Sem qualquer tipo de culto formal, mas investindo aí no estudo, na prece, no diálogo e no aprendizado. A Mireia, aqui de Araraquara, voltando aqui no nosso assunto, perguntou: Deus nos condena? Existe um tribunal divino? Não, a gente Deus, até respondeu, né? Grande Mireia, querida Mireia, Deus não condena, claro que não. Deus não absolve nem condena. Deus estimula os filhos a crescerem. Criou leis sábias que estabeleceram que somos responsáveis pelo próprio destino, pela construção de nós mesmos. Deus não condena porque nos criou simples, ignorantes, destinados a construir a própria vida. Então Ele sabe, na sua grandeza, na sua sabedoria, sendo ser absoluto, que somos criaturas que vamos nos equivocar, porque estamos aprendendo, é um processo longo de aprendizado, de amadurecimento. Mas diante do equívoco, Ele não condena, Ele abre novas portas de aprendizado e amadurecimento, porque como somos seres imortais, nunca teremos fim, igualmente as possibilidades são infinitas de crescimento e de aprendizado. E sobre anjos e demônios? Já falamos de céu, de inferno. E os anjos existem? Os demônios existem?
mais uma vez, o Espiritismo vai renovar um pouco a nossa visão acerca desses conceitos, né? Diferentemente de outras correntes cristãs, outras correntes teológicas, que entendem demônios como anjos, como seres de natureza diferente que a nossa, a doutrina espírita vai nos dizer que são todos espíritos imortais. Aquilo que chamamos por demônios, espíritos ainda malfazejos, ainda voltados para o mal e tudo mais, são espíritos como nós, que estão na fase evolutiva em que se encontram, ainda voltados para esses interesses, mas que, como nós, como o próprio Cristo, como qualquer outro espírito, estão fadados e destinados à evolução espiritual, à felicidade e a alcançarem essa outra condição por nós, ou por outros, conhecida como anjos, que são também seres como nós, espíritos criados, simples e ignorantes, mas que já percorreram muito da jornada evolutiva, que já se alçaram a essa condição de espíritos felizes, de espíritos que já desenvolveram melhor os seus potenciais divinos e que passam a ser, então, os colaboradores mais diretos do Criador na organização, na coordenação do universo. Então, demônios nada mais são do que espíritos como nós, ainda num estágio em que estão voltados para a busca, a prática do mal, da vingança, ainda muito materializados, mas que, como nós, também chegarão à condição de anjos, que são também espíritos que só chegaram lá porque percorreram toda essa jornada. Então, o mais interessante, Priscila, nessas observações, é que não há nenhum tipo de privilégio ou preferência nas leis de Deus. Todos somos iguais, todos destinados ao mesmo objetivo da perfeição, do progresso, da felicidade. Não há privilégio de espécie alguma. O que determina a nossa condição, como disse bem o Arthur aqui, de anjo que percorreu a sua caminhada para alçar-se à felicidade, ou que teimou no equívoco, é a liberdade, é a opção de escolha, é o poder da decisão. É o livre-arbítrio. Perfeitamente. É o livre-arbítrio. É a palavra que resume. Então não há privilégio ou preferência de Deus em determinar que esse seja desse ou daquele jeito. Deus não criaria um demônio? Pois é, não, em absoluto não, de jeito nenhum. Todos são filhos de Deus, só que alguns preferem seguir caminhos tortuosos, rebeldes, rebeldia, de desobediência. E outros preferem seguir o caminho da retidão. Isso faz a diferença entre os filhos de Deus. A diferença é feita por nós, não por Deus. E a gente também tem um outro tema que as pessoas temem bastante. Essa transição, essa passagem do planeta Terra para o mundo espiritual. Esse é um tema empolgante. Muito empolgante. E é empolgante, viu, Orson? Porque a gente tem essa curiosidade, o que acontece após a morte? Por isso que o espiritismo, né, as pessoas, por mais que não sejam da religião, elas têm essa curiosidade. O que acontece? O espiritismo explica. É natural essa curiosidade, porque todos nós estamos fadados à morte, fisicamente falando. Sabemos que vamos morrer. É a única certeza da vida. Todos nós, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, todos voltaremos à nossa condição original de espíritos. Quer dizer, deixaremos o corpo. São várias as formas com que se morre. Existem acidentes, existe morte natural, existem homicídios, suicídios, guerras, uma série de situações que tiram a vida física. Mas o que acontece depois? Não existe uma resposta única, porque são situações muito variadas, a depender da circunstância e a depender do estado emocional, psicológico, espiritual da ocorrência de quem está enfrentando e está passando por esse momento. Mas a morte não é um mistério. O Espiritismo vem trazer exatamente o conforto do que acontece depois da morte. O Espiritismo matou a morte. Não existe a morte. Morre o corpo, mas a alma é imortal e continua vivendo. A personalidade continua a viver e vai se defrontar com a realidade que criou para si mesmo, como tão bem disse o Arthur no bloco anterior. Mas durante a morte, tudo bem que existem várias maneiras, né? As pessoas morrem de inúmeras causas. Inúmeras causas. A gente sente muita dor, a gente fica perturbado. Como que se morre tranquilo, Orson, para chegar tranquilo no mundo espiritual? O segredo para ter uma boa morte, se podemos nos exprimir assim. Isso. Porque a morte, ela não dói. A morte não dói. A bondade de Deus é tão grande, desde que não a busquemos. O suicídio é buscar a morte. Mas a morte natural, a morte por acidente, a morte em geral não dói, porque nós entramos como num processo parecido como de anestesia. Nós perdemos a consciência e despertamos na vida espiritual. Esse despertar na vida espiritual é muito variado,
a depender de vários fatores que influenciaram o estado com que a pessoa vai despertar no mundo espiritual. Mas a morte é um processo natural, biológico, é uma ocorrência biológica natural. Morre o corpo, perde a consciência e desperta no mundo espiritual. Esse despertar é extremamente variado de um caso para outro, porque existe uma perturbação. Essa perturbação não é sinônimo de quem está perturbado, mas é uma espécie de sonolência. É como se você voltasse de um sono profundo, é como se você voltasse de uma anestesia. Então você vai se recuperando consciencialmente devagar, vai analisando o ambiente, vai enxergando. Alguns despertam em locais muito agradáveis, suaves, claros, uma brisa suave. E outros despertam em lugares escuros, em lugares feios, fétidos. Por quê? Deus está dando preferência para aquele despertar com tranquilidade, amparado, bem recebido, e o outro despertar numa situação degradante? Não, isso não é obra de Deus. Isto é a consciência da criatura. Tudo depende do estado de consciência, Arthur. Exatamente, né? Você perguntou, né? Qual o segredo para uma boa morte? É uma boa vida. Ou seja, os espíritos vão nos dizer, e Kardec faz isso a partir do relato dos próprios espíritos, isso que é interessante. A segunda parte do livro Céu e Inferno é toda ela de relatos dos espíritos, desde espíritos felizes a espíritos sofredores, homicidas, enfim, todo tipo de espíritos que vão nos relatando como foi o processo, como é a vida lá, como chegaram. E então Kardec chega a conceber e a perceber que, na verdade, essa perturbação ou esse processo de transição será tão mais fácil ou mais difícil segundo as escolhas e o modo pelo qual se conduziu o indivíduo ao longo da vida. Quanto mais o indivíduo se aferrou, se apegou às questões materiais, né, quanto mais se entregou às paixões, aos vícios, mais difícil é o processo de desligamento do corpo físico e de despertar no mundo espiritual, podendo se estender por muitos anos ou até mais, até por séculos. Quanto mais o indivíduo buscou ter uma vida reta, uma conduta reta, de, claro, buscar as coisas do mundo, realizar, fazer, construir, mas sem se apegar, sem se prender ao que é transitório, quanto mais ele buscou então conservar essa vida pautada no Evangelho, pautada nos valores do Evangelho, nas leis morais conscienciais que nos regem a vida, mais fácil será esse processo. Será quase como que um simples libertar, como um pássaro que estava preso a gaiola do corpo, e pôde então planar voos mais altos, desde que tenha cultivado, portanto, essa vida reta. Então, o segredo, e aí há toda uma gama de variação infinita de acordo com cada espírito e cada condição, o segredo é buscar essa vida bem vivida no bom sentido. Caso a gente desperte no mundo espiritual, que seja uma colônia mediana, não vamos pensar muito alto, Orson. E eu achei interessante, o que a gente faz no mundo espiritual, né? Porque a gente já falou no primeiro bloco que a gente não fica sem fazer nada, a gente estuda. É interessante para quem está em casa saber que no mundo espiritual a gente estuda, a gente trabalha. Pois é. A gente se prepara para uma nova vida, para uma nova reencarnação, né? Para essa evolução constante. Apenas aproveitando o gancho do Arthur aqui, no livro Céu e Inferno, para informação dos telespectadores novamente, há um outro capítulo lá que se chama A Passagem. Olha, e o documento precioso, A Passagem, descreve as situações de transição. Muito bem elaborado documento que dá informações detalhadas e variadas sobre esse momento da transição, o momento da morte, o perder a consciência aqui e o despertar lá. Agora, o que se faz no mundo espiritual? A atividade é muito variada, a depender naturalmente da disposição, da liberdade, do desejo de progredir. Porque normalmente os espíritos despertando de uma colônia mediana, como você disse, ele vai se aplicar após tomar consciência de que já fez a passagem, de que se já está no mundo espiritual, ele começa a avaliar a sua existência que findou. E, ao mesmo tempo, conhecer as possibilidades que ele tem diante de si, como continuar a estudar, pesquisar o assunto, inteirar-se mais da realidade espiritual, pesquisar a própria vida e tornar-se um instrumento útil naquela morada em que está. Tornar-se uma pessoa que trabalha em benefício do próximo, do espírito que está com ele ali, daquele grupamento de espírito, tornar-se útil ali, para que isso venha em seu próprio benefício. Então a atividade no mundo espiritual é intensa, porque ele tem a oportunidade de estudar,
de servir, de trabalhar, de aprender, de avaliar-se e de colocar-se à disposição. Ninguém vai descansar, né, Orson? O descanso é uma ilusão. Mas é claro que você terá também no mundo espiritual momentos de lazer e descanso, como participar de conferências, ouvir uma boa música, refletir em momentos, em eventos culturais que o mundo espiritual também possui. O Danilo de Araraquara pergunta se os nossos filhos são espíritos que já conhecíamos antes. Acho que é uma resposta fácil, por isso que eu coloquei aqui no assunto pra gente. Geralmente sim, mas às vezes pode ser que não. Mas geralmente os espíritos que reencarnam conosco no mesmo grupo familiar já são por nós espíritos conhecidos de experiências pregressas, ou afetos ou desafetos, que a providência divina reúne para que a gente possa progredir juntos. Mas por vezes pode ser um espírito novo que vem àquela família para aprender ali com aquela família, para ensinar. Então, a providência divina também faz esses novos encontros, e é assim que a gente vai expandindo cada vez mais a nossa grande família espiritual. É isso mesmo, e a gente está ao vivo pelo Facebook da TV Cultura Paulista, também aqui pela TV Cultura Paulista, e a gente vai para um pequeno intervalo. Mande sua mensagem, mande seu recado para o WhatsApp 981062150, ok? E a gente já volta com mais Esferas da Vida. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biazotti, a Marcela de São Carlos, 45 anos, está desesperada porque seus cabelos estão ficando cada vez mais finos e fracos. O que ela pode fazer? Olá, Marcela. Você tocou num ponto que eu escuto demais no meu consultório, no meu dia a dia. Então, as minhas pacientes chegam a partir mais ou menos dessa idade, 40, 45, 50, 55 anos, e apresentam exatamente essa queixa que você falou. Os fios estão ficando mais finos, aquele cabelo que era bem mais comprido, ela já está cortando mais curto porque ele não suporta mais a carga. Algumas pacientes até um pouco pior, vê o couro cabeludo. Então, isso sim é uma evolução da piora do quadro capilar da paciente. Existem vários motivos que podem causar isso, tá? Um dos principais é a calvície androgenética feminina, que a gente vê que com a queda do seu estrógeno, com a diminuição dessa produção desse hormônio, nas mulheres o cabelo vai piorando, piorando, piorando. É importante sim a gente fazer uma consulta, avaliar esse padrão capilar e começar o tratamento. O cabelo melhora muito a partir do momento que a gente identifica os problemas e começa a tratá-los. Dicas Conexão Saúde. Desperte suas emoções com Mazotti. Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais linda. 1000 qualidades cabem no Mazotti. Excelência, beleza, requinte, conforto. Visite nosso showroom em São Carlos. Aproveite as promoções e realize o seu sonho de ter um Mazotti. Mazotti, objeto de estima. Ágil. Imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45. Painel Paulista. De volta ao Esferas da Vida, recebemos hoje Orson Peter Carrara, Arthur Valadares. Estamos conversando sobre céu, sobre inferno, sobre morte. E agora é um momento delicado, que a gente pode, conversar um pouquinho. Um pouquinho não, a gente poderia explicar melhor como que o Espiritismo enxerga o suicídio. O suicídio é um equívoco de graves proporções e que nós temos que fazer tudo para valorizar a vida, porque a vida nos foi dada para progredir. A vida é uma preciosa oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade valiosa de crescimento pessoal, de aprimoramento, de convivência, de fraternidade. O suicídio, ele elimina essa possibilidade.
ele antecipa a morte, com graves prejuízos, com sofrimento para a pessoa do autoextermínio. E nós devemos procurar ao máximo valorizar a vida, apoiando as criaturas. Mas nós não podemos julgar uma pessoa que se suicida, a pessoa que está enfrentando suas dificuldades, suas aflições. Nós precisamos vibrar e orar para essas pessoas, porque são criaturas, são irmãs, são irmãos nossos, que por algum motivo de desespero, que não nos cabe julgar, algum motivo de grave responsabilidade, se atiraram ao suicídio. Mas a grandeza de Deus está sempre presente, o socorro sempre existe. Mas existem as consequências que deverão ser sanadas no tempo. A primeira grande decepção do suicida é sentir-se vivo, imediatamente, porque não existe a morte. Morre o corpo, mas a alma continua. E os prejuízos advêm no sofrimento da alma que se suicidou, porque haverá imediatamente o remorso, o arrependimento atroz, sem dizer dos sofrimentos que ocorrem, repercutindo na alma o prejuízo causado ao corpo. Então é preciso tomar muito cuidado com esse assunto, porque nós temos que preservar a vida e ainda sentir fraternidade por aqueles que se entregaram a esse ato e orar por eles. No movimento espírita existe um trabalho, não só no movimento espírita, mas especificamente no movimento espírita, existe um trabalho muito grande de prevenção do suicídio, de esclarecimento, de orientação, para que não sejamos levados a isso, não nos enganemos quanto à importância da vida, o quanto é importante viver a sua nobre finalidade. Arthur, no caso, o suicídio realmente é algo que o Espiritismo teme bastante, porque a alma, na realidade, ela se encontra viva. O que o Orson acabou de falar, na realidade, a pessoa quer perder a vida e percebe o espírito, quando chega no mundo espiritual, percebe que ele não morreu. Exato, ele tenta eliminar aquela dor através, ou achando que por meio do autoextermínio haverá de eliminar aquela dor e, como dirão os Espíritos no Livro dos Espíritos, a consequência característica de todo e qualquer suicídio, primeiro, é esse desapontamento. As outras consequências variarão numa gradação infinita. Temos atenuantes, temos agravantes em cada caso, e só a consciência de cada um haverá de mensurar as consequências em cada caso. Mas uma consequência comum a todos é esse, o desapontamento, né? De verem-se vivos, de acreditando que haveriam de eliminar aquela dor, percebem que não eliminaram, que terão de lidar com aquela dor, estarão frente a frente com ela. Por isso o Espiritismo vem enfatizar muito a importância de valorizarmos a vida. Por isso, esse próprio abrir das cortinas que o Espiritismo faz, ajudando-nos desde já a enxergar melhor o que é a vida futura, o que é a vida após a morte, quais as consequências, vai trazendo também para aqueles que aqui estamos mais força, mais confiança, mais esperança, mais prudência para lidar com os reveses da vida, para não desistirmos, para sabermos que, apesar de todas as lutas, sempre é possível superar, sempre é possível que a gente consiga encontrar amparo. Por isso o Espiritismo orienta as famílias, né, para que estejamos atentos com aqueles que convivem conosco, a importância de, em se vendo alguns sinais sobre ideação suicida, sobre alguma conversa nesse sentido, a importância do diálogo, a importância de buscarmos auxílio, tanto o auxílio espiritual, através de uma religião, através de algo que nos leve à transcendência, a buscar um sentido existencial, como também o auxílio médico, psíquico, psicológico, psiquiátrico, como for o caso, a importância de se trabalhar nessas duas frentes, porque uma grande porcentagem, uma esmagadora porcentagem dos suicídios são perfeitamente evitáveis, se trabalhadas, se olhadas, se busca esse auxílio. Então o Espiritismo vai ter um trabalho, vai ressaltar a importância desse trabalho, de se valorizar a vida e de estarmos mais atentos uns aos outros, para verificarmos, muitas vezes naquele que convive conosco, um filho ou uma pessoa próxima no trabalho, às vezes já há uma ideação nesse sentido, para que a gente possa de algum modo atuar, sobretudo no caso aí as famílias, para a gente evitar esse que é um dos grandes problemas do mundo moderno, do nosso século. Prevenção é o principal caminho. Exatamente, né? É o principal caminho, para a gente evitar essas consequências dolorosas. Mas como o Orson bem frisou, isso é importante que se fale, a misericórdia divina é sempre abundante, né? Ela sempre alcança toda dor, toda dificuldade. Por mais que a gente tenha tropeçado, a misericórdia divina estará lá
para nos reerguer. Então, informam-nos os espíritos que, apesar das dores que muitas vezes esses nossos irmãos enfrentam no mundo espiritual, sempre estarão amparados, sempre existirão espíritos para, no momento adequado, ajudá-los a se reerguerem, a planejarem novamente um retorno, para se reajustarem perante as leis divinas, informando-nos, inclusive, que no mundo espiritual, o espírito que assumiu essa incumbência de zelar por esses espíritos suicidas é a própria mãe de Jesus, Maria, porque para tratar desse tipo de dor, só mesmo o colo e o amor materno. Isso. Esse aspecto confortador, consolador do Espiritismo deve ser, assim, algo que deve brotar sempre do nosso coração em favor das pessoas que se encontram em situação de desespero. Sejamos nós aqueles que estamos conscientes da importância de viver, não importa a crença que nos vinculemos, sejamos nós aquelas pessoas que distribuem essa esperança da presença e da misericórdia divina para que estejamos de mãos dadas evitando esse flagelo que é o suicídio. E para a família que infelizmente perdeu uma pessoa por meio do suicídio, qual que é o papel dela reencarnada? O que ela pode fazer em prol desse espírito que se suicidou? Então, a família pode ajudar muito o espírito do suicida, de um filho, de um familiar, seja lá o vínculo que for, mesmo um amigo muito próximo, diante de uma situação delicada e muito dolorida, como é esta, em qualquer família, em qualquer situação, em qualquer pessoa, é nosso dever vibrar e orar por essa pessoa, endereçando a ele as nossas melhores vibrações de carinho, fraternidade e amor, porque isso vai repercutir diretamente em favor da recuperação, do bem-estar daquele que cometeu o suicídio e se encontra em grande sofrimento e se encontra, às vezes, em desespero pelo fato do suicídio. Mas muitos suicídios também são de pessoas que nem partiram em condições quase inconscientes. Existem várias gradações que podem acontecer também no suicídio. Existe o suicídio planejado, existe o suicídio no momento de grande desespero, existe o suicídio, às vezes, para tentar salvar a própria vida. Alguém que pula de um edifício em chamas para tentar se salvar. Sim. Então, existem muitas situações. As situações são sempre doloridas, lamentáveis muitas vezes, mas a gente sempre deve pedir a Deus, porque nunca vai faltar socorro, jamais vai faltar socorro, porque a presença, o trabalho dos espíritos que trabalham socorrendo essas criaturas é intenso. E a nossa vibração, a nossa prece, a nossa oração vibração é o melhor caminho para a gente conseguir ajudar um espírito que infelizmente se suicidou. Mesmo porque podemos fazer isso diariamente, né? Pensar com carinho, envolver, mentalizar. Sem revolta e sem julgamentos. Revolta, sem julgamentos, sem revolta, sem condenações, mas simplesmente envolver aquela criatura em vibrações de suavidade para atenuar o seu sofrimento, o seu desespero, a sua dúvida. E vale frisar também, no caso da família, para que os familiares não se prendam à culpa, porque muitas vezes fica aquela culpa, se sentem culpados pelo acontecido, e nesse processo de culpa, muitas vezes não conseguem auxiliar o espírito da maneira que ele está precisando. Então é entender o acontecido, sem qualquer julgamento, a escolha do espírito, e libertando-se da culpa, buscar retornar à vida, buscar outros sentidos para a vida, no trabalho do bem, no exercício do amor. Sabemos que é difícil, mas não se prender à culpa, até para que a vibração para com o espírito possa ser a melhor possível, no sentido de ajudá-lo quanto antes a se reerguer e a retornar lá, também no mundo espiritual, à vida ativa, ao trabalho e à preparação para o futuro. O Orson nos falou que existem vários tipos de suicídios. E tem o suicídio indireto também, que às vezes a gente não sabe, mas nós, em doses homeopáticas, a gente acaba se suicidando. Pois é isso? Todos os excessos, os excessos de todo gênero, os excessos alimentares, os vícios em geral, os descuidos com a nossa tranquilidade mental, os estresses, os excessos de todo gênero não deixam de ser uma causa de suicídio indireto. Por exemplo, abusar da saúde, não descansar, não dormir, dormir muito, dormir pouco, exagerar na alimentação, alimentar os vícios do sexo, do cigarro, da bebida em excesso. Tudo que é em excesso está prejudicando o organismo. E esses excessos não deixam de ser um suicídio indireto. Então, é um cuidado que devemos ter, um cuidado com a preservação do corpo. Porque o corpo é um instrumento da alma para progresso.
Mas todo excesso, todo descuido, toda negligência nos cuidados com o corpo não deixa de caracterizar-se como um suicídio indireto, principalmente os desequilíbrios emocionais que afetam tanto a saúde, né? Foi o que aconteceu com o André Luiz, do nosso lar, Arthur? O André Luiz é um exemplo desse. No caso dele, ele não tinha tanta consciência da vida espiritual e ainda assim foi considerado como um suicídio indireto, né, pela conduta que teve, pelos excessos, como o Orson fez. Então, a nós que temos mais consciência acerca da vida espiritual, acerca dessa vida que prossegue e continua, compete um dever ainda maior para com o corpo, um cultivo da nossa saúde, com a valorização da oportunidade da vida, porque o conhecimento traz essa responsabilidade acrescida. Então, vamos cuidar do corpo, da saúde emocional, vamos nos libertar aí através da prática e da vivência do Evangelho das mágoas, dos ressentimentos, que são grandes causas de adoecimento psíquico e muitas vezes somático, quando cultivadas. Vamos buscar realmente valorizar a oportunidade desta encarnação que temos tido para que a transição seja tranquila e possamos realmente sair daqui com a consciência tranquila. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, sobre mortes prematuras, as crianças, os jovens, não necessariamente o objetivo da morte, mas como eles chegam, uma criança. Normalmente as mortes prematuras em crianças de tenra idade, ou mesmo acidentes fatais com jovens, casos que a gente... É muito dolorido verificar esses casos, trazem grande dor às famílias, às mães, etc. As situações também são muito variadas, porque muitas mortes prematuras estão enquadradas em quadros provacionais ou expiatórios, relativos a necessidades do espírito ou necessidades da família. De ambas as partes? De ambas as partes. Mas também existem casos de espíritos que se candidatam a passar por essas situações para algo trazer de ensinamento ou despertamento da família. Nós não podemos generalizar, dizer que todos os casos são provacionais ou expiatórios apenas para a alma que desencarnou prematuramente. Existem casos que são casos provacionais do próprio, ou expiatórios do próprio, ou provacionais expiatórios para a família, ou muitas vezes espíritos que se candidatam para despertar a família para outros valores que a família estava desatenta. Em alguns casos, não são provacionais nem expiatórios, são acidentes de percurso mesmo. Como saber o que é um e o que é outro? Escapa a nossa avaliação, porque nós não temos acesso ao histórico de cada espírito ou de cada grupo familiar. Mas em todos esses casos, já que hoje o programa visou analisar o livro Céu e Inferno, será muito interessante que o telespectador busque ler os depoimentos que estão na segunda parte, como citou o Arthur, do livro Céu e Inferno, onde Allan Kardec faz uma seleção extraordinária de depoimentos que ele colheu e ali separou para apresentar aos leitores e estudiosos. Maravilha, maravilha. A gente agradece aqui a participação de Orson Peter Carrara, Arthur Valadares. Sempre é um prazer recebê-lo aqui e será sempre um prazer recebê-lo também, viu, Orson? Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom. Estamos muito felizes. Também estamos. E o Esferas da Vida fica por aqui. Estaremos todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, ao vivo aqui pela TV Cultura Paulista. Até terça-feira que vem. Do germe em seus impulsos embrionários, mas só encontra os vermes funcionários no seu trabalho infame. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini.